Em sétimo lugar ficou o Passos Ferreira, lutou com o Rio Ave e com o Estoril para a última vaga do acesso à Europa, que não conseguiu alcançar. No entanto, a época nem sempre foi fácil, com alguns altos e baixos. Tal como indiquei, foi uma época com altos e baixas, mas conseguiu cimentar o estatuto de uma equipa importante do futebol português. Apenas de salientar que há 3 anos só não desceu divisão porque ganhou o play-off de descida frente ao Aves. No entanto, sempre manteve algumas boas classificações. Mais uma vez, conseguiu projetar bons valores. Estou-me a lembrar de Bruno Moreira e de Diogo Jota, claramente 2 jogadores portugueses com muito golo. Bruno Moreira terminou com 14 golos e Diogo Jota com 12 e este conseguiu uma transferência para o Atlético de Madrid. Resta saber se irá ficar no plantel do Atlético de Madrid ou se vai ser emprestado para outro clube. Tal como eu disse e referi que a época teve alguns altos e baixos, no período mais negativo foi o período de janeiro a fevereiro, em que tiveram 10 jogos sem ganhar, colocando em risco o lugar de Jorge Simão, que acabaria por sair no final da época. Os elementos em destaque nesta equipa foram Marafona, fez uma primeira volta extremamente importante, sendo responsável por algumas das boas exibições deste Passos Ferreira. A provar mesmo isso foi a sua transferência para o Braga, fixando-se como o guarda-redes titular do Braga, e chegou-se a pensar e a falar numa eventual ida à seleção, o que não se veio a confirmar. Hélder Lopes foi outro elemento em destaque, bom pé esquerdo, jogador de defesa esquerdo sempre que emprega muito dinamismo e é extremamente regular no lado esquerdo da defesa. Valor para jogar noutro nível e fala-se numa possível transferência. Pelé foi importante também, sobretudo na primeira volta do campeonato, sempre regular e transmitiu alguma segurança defensiva à equipa, especialmente na primeira volta. Deve sair e deve rumar outras paradas. André Leal, mais um jovem da cantera do Passos Ferreira, com 20 anos, desta vez fixou-se na equipa, com bons apontamentos. Se não for transferido esta época, seguramente será na próxima época se mantiver este nível exibicional. Diogo Jota, que época fantástica fez, o menino de ouro, como é apelidado pela gente de Passos Ferreira, explodiu este ano e acabou transferido para o Atlético de Madrid. Resta-nos saber onde é que irá jogar. E claramente, Bruno Moreira, ponta-lança português que nos últimos anos tem vindo a marcar muitos golos. Este ano terminou a Liga com 14, o ano passado com 10. Na minha opinião, transferiu-se erradamente para um campeonato sem expressão na Tailândia, foi atrás dos euros ou dos dólares, não sei. Seguramente deve regressar a Portugal em breve. No campo das desilusões, tenho que destacar Manuel José, longe dos tempos de outrora, em que era importante na manobra e nas bolas paradas da equipa. Este ano terminou apenas com 400 e poucos minutos de jogo, tem 35 anos e já não deve permanecer. Edson Farias, depois de alguns destaques na época anterior ou nas épocas anteriores, este ano fez muitos jogos e terminou com 0 golos, o que por si só é um aspecto negativo. 2 elementos que foram fundamentais nas equipas B, curiosamente, quer do Futebol do Porto, quer do Braga, o ano passado, este ano não conseguiram na primeira divisão demonstrar todo o seu potencial. Estou a falar de Roniel e Fábio Martins, que apesar de bons elementos, as suas indicações deixadas na Primeira Liga não foram as melhores, no entanto temos que rever para a próxima época. João Silva é outro elemento em destaque pela negativa, o ponta-de-lança que se augurava um futuro promissor, já passou por imensas equipas, não se fixou em nenhuma e, para ter a ideia, terminou a época na Série B no Avelino. Em oitavo lugar ficou o Estoril Praia. O Estoril Praia, desde que subiu em 2012 à primeira divisão, conseguiu sempre classificações na metade superior da tabela, sempre com algum destaque individual, projetando sempre elementos de bom valor. Desta vez não conseguiu o apuramento para a Liga Europa, mas fez uma época em crescendo, apesar de um mau arranque inicial. Na minha opinião, existiu um ponto fundamental aqui da época, que foi não terem despedido o treinador no pior momento da época. Portanto, tal como referi, a época não se iniciou muito regular, nem foi muito boa. O mérito do presidente em não despedir o treinador tanto veio a provar que teve mérito nessa escolha, porque acabou por renovar depois mais para o final da época com o treinador mesmo. Ficou apenas 2 pontos, não conseguiram um lugar europeu. Nos elementos em destaque, o meu destaque vai para Anderson Luiz, um lateral direito brasileiro que tem feito sempre épocas extremamente regulares. Desta vez foi mais uma época nesse sentido, com 2 golos marcados, e só não fica no plantel porque, ao que tudo indica, o Estoril vai fazer uma revolução, portanto, na composição do plantel para 2016-2017. Outro elemento em destaque foi Yohan Tavares,
sempre muito seguro e regular no centro da defesa, tal como Anderson Luiz foi dispensado ao abrigo da revolução no plantel. Diego Carlos, outro elemento da defensiva importante, depois de um empréstimo algo estranho ao Futebol Clube Porto B, onde não conseguiu provar todo o seu valor, regressou ao Estoril, fixou-se, foi um dos elementos em destaque, até se falou numa possível transferência e, na minha opinião, tem valor para jogar ao alto nível. Mateus Oliveira, filho de Bebeto, depois de um ano anterior infeliz ao serviço deste mesmo Estoril, este ano fez jogar, teve mais minutos, marcou gols importantes e demonstrou que tem um bom pé esquerdo, a rever no próximo ano. Outro elemento em destaque nesta equipa do Estoril foi Leo Bonatini, ainda jovem, 23 anos, com grande margem de progressão, terminou a época com 17 golos, é um valor seguro e com uma margem de progressão muito grande. Seguramente não irá ficar neste clube, vamos ver como é que se vai adaptar no seu novo clube. Nas desilusões, o meu destaque vai para Pedro Botelho, até à data um estranho para os adeptos do futebol português, no entanto o seu passado indica precisamente o contrário. Passou por equipas importantes como o Atlético Mineiro, Paranaense, Raio Vallecano, Levante, sempre com muitos minutos. Estranhamente ou não, aqui no Estoril nunca se conseguiu fixar. Diogo Amado foi outro elemento em destaque pela negativa. Depois de outras épocas sempre a jogar a mais alto nível, este ano jogou menos minutos e o que jogou não provou aquilo que sabe e que pode. Bilal, um jogador com muita técnica e muita criatividade que jogou ao serviço do Beira-Mar, veio para o Estoril, não se fixou, acabou por ser emprestado ao Tondela em janeiro, onde também não viria a jogar. Apesar de bons pé esquerdo, mais uma vez não conseguiu pôr em prol do coletivo. E aqui outro elemento que leva o meu selo de desilusão na minha análise, que pode ser controversa, mas decidi catalogá-lo como desilusão. Isto porquê? Porque tão surpreendente foi a forma como apareceu nesta equipa do Estoril, como se transferiu para o Sporting quando nada fazia prever. Estou a falar de Bruno César. No entanto, é sempre um bom elemento, mas leva o carimbo de desilusão da época. Logo a seguir ficou o Belenenses. Apesar desta boa classificação, a época desportiva foi muito atribulada, com alguns casos entre a direção da SAD e a direção do próprio clube, algumas situações caricatas que já vamos referir. Iniciou a época com Sapinto ao comando, fez uma Liga Europa interessante, eliminando duas equipas no acesso à fase de grupos, o IFK Gotemburgo e o Altash. Teve uma vitória importante no campo do Basileia, onde nem é sempre fácil, apesar de ter terminado em último lugar, fez uma Liga Europa interessante. De salientar que o plantel, na sua maioria, até o fim da primeira volta, era constituído por quase todos os elementos portugueses, o que é sempre um destaque de assinalar. No entanto, tal como indiquei, houve situações completamente impensáveis para um clube profissional, portanto, da Primeira Liga Portuguesa. Estamos a falar de confusões entre a SAD e o próprio clube, uma falta de internet ou água quente, que é completamente impensável num clube profissional. Depois, com a entrada do treinador Júlio Velásquez, um espanhol, e alguns elementos no mercado de janeiro, acrescentou alguma qualidade a este plantel e terminou a Liga numa posição muito respeitável. No entanto, foi a pior defesa do campeonato. No campo dos destaques, destaco exatamente André Geraldes, um bom elemento, dono e senhor do lado direito da defesa de Belenenses, sempre muito regular, um bom elemento. Carlos Martins foi outro elemento importante, no campo das assistências destacou-se com 9, já caminha para a reta final da sua carreira, vamos ver se vai aguentar mais um ano, um bom elemento. Tenho que assinalar um reforço de janeiro como um elemento de destaque, estamos a falar de Bakic, claramente um elemento com maior capacidade de condução de bola e do último passe, um bom reforço de janeiro, vamos ver, veio emprestado pela Fiorentina, vamos ver se vai ficar mais um ano ou se vai para o outro lado. Abel Aguilar foi um dos reforços de janeiro, também surpreendentes, porque chegou a ser capitão da seleção de Colômbia, internacional com o seu país, veio acrescentar segurança defensiva no meio campo do Belenenses e emprestar experiência a toda a equipa do Belenenses. Vamos ver se vai aguentar mais um ano. Outro elemento em destaque para positivo foi Fábio Sturgeon, não pelos golos que marcou, mas sempre pelo trabalho que dá às defensivas contrárias, sempre com a sua velocidade e sempre irrequieto no ataque. Só para ter ideia, foi o elemento com mais minutos neste plantel do Belenenses. No campo das lesões, tenho que assinalar Tonel. Esteve sempre ligado a alguns casos da época, como em Alvalade, com um penalti com a mão, e em Belém contra o Futebol do Porto, marcando um golo estranho na própria baliza.
com a experiência que tem e que adquiriu ao longo destes anos, devia ter sido mais assertivo do que o que foi neste campeonato. Vamos ver se vai continuar ao serviço do Belenenses. João Vilela foi outro elemento em destaque pela negativa. Outras épocas ao serviço, principalmente o Gil Vicente, sempre um elemento muito regular. Este ano apenas realizou um jogo e acabou por sair para a União de Leiria para o Campeonato Nacional de Série. Betinho continua a desiludir. Ainda não foi desta que se conseguiu fixar numa equipa da primeira divisão. Acabou por sair em janeiro para regressar ao Sporting B. Abel Camará foi outro dos elementos que desiludiram. Na época anterior foi uma das boas surpresas deste Belenenses. Esta época, nem tanto, acabou por se transferir para um clube da Arábia Saudita.